esta parte da tarde. Iniciamos o trabalho de uma forma relativamente original, pois em vez de fazer 4 comunicações, vamos fazer uma comunicação em que a professora Isabel Freire, do Instituto de Educação, vai começar por nos enquadrar, uma introdução. Depois a professora Ana Paula Caetano, também do Instituto de Educação, vai falar sobre as emoções que estão por trás deste tema tão aliciante quanto as experiências de cyberbullying em ambiente familiar e em ambiente educacional. Depois a professora Maria José Martins, da Escola Superior de Educação de Porto Alegre, mas que colabora neste grande projeto, vai falar sobre o ambiente familiar. E a professora Ana Maria Veiga Simão, da Psicologia aqui desta casa, vai falar sobre o ambiente escolar e depois haverá um remate final. A bola é devolvida ali para a professora Isabel Freire, que finalizará esta apresentação. Vamos ouvir com muito envolvimento. Obrigada. Boa tarde. Ora bem, como vê, nós tentámos organizar esta mesa mesmo redonda, assim, circular, começar numa ponta e voltar à mesma ponta. E então, aquilo que nos propusemos trabalhar neste projeto para esta mesa redonda deste seminário foi encontrar nos dados recolhidos através da nossa investigação ligações entre experiências de cyberbullying, ambiente familiar e ambiente escolar em estudantes do ensino básico e secundário, que a nossa amostra, como já dissemos na parte da manhã, contemplou estudantes do 6º ano, do 8º e do 11º ano. Ora, para o estudo desta dimensão do nosso projeto, começámos, como é natural, nos projetos de investigação, por procurarmos apoiar-nos na literatura sobre esta problemática. E, portanto, do que diz respeito ao ambiente familiar, várias investigações têm salientado a importância de fatores ligados às relações afetivas, denunciando a importância que tem a existência de relações calorosas e que deem segurança para as crianças e os adolescentes nas suas famílias, sem, contudo, superproteger, sem proteger excessivamente. Por outro lado, uma outra categoria de fatores são a da supervisão e do apoio, dos cuidados, no sentido de que essa supervisão e esses cuidados sejam, por um lado, apropriados à idade e, por outro lado, conciliem o apoio afetivo com, por outro lado, a estimulação à autonomia. Outra dimensão importante que os estudos sobre ambiente familiar e desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, que no fundo são também fatores que previnem situações de risco e, designadamente, as situações de ciberbullying, são a dimensão das práticas disciplinares parentais e da educação parental em sentido amplo, no sentido de salientar a importância da consistência, da explicitação e da clareza das regras de funcionamento da família, que sejam, por práticas disciplinares que conciliem o exercício da autoridade e da influência dos adultos com a negociação e encontrando um equilíbrio entre estas diversas dimensões, entre o exercício da autoridade e a afetividade.
São algumas das dimensões que foram ponto de partida para o nosso trabalho. Por outro lado, interessou-nos estudar na nossa investigação a ligação entre o ambiente escolar e a prevenção e o lidar com situações de risco, nomeadamente com o ciberbullying. E a investigação sobre esta dimensão educacional, ou seja, as investigações sobre os ambientes escolares, são muito claras na importância que tem uma dimensão global do ambiente escolar, que os autores que trabalharam esta questão chamam de etos de escola, que se traduz na partilha de práticas, de atitudes, de valores que são próprios de uma comunidade. Estes trabalhos começaram sobre o ambiente escolar, começaram por ser sobre as questões mais ligadas à aprendizagem, às questões de comportamento, de disciplina, de comportamento como se falava na altura, no final da década de 70, mas depois estas interpretações são retomadas para os estudos sobre o bullying e também fazem sentido e têm sido trabalhadas sobre esta expressão específica do ciberbullying. Portanto, há um fator global, que esse é o mais relevante, que, no entanto, os estudos revelam que se desdobra em outros fatores, como o sistema normativo, a segurança e o apoio que as crianças e os adultos sentem no ambiente escolar, a relação que se estabelece entre a escola e a família e as comunidades, as lideranças e outros fatores que são evidenciados. Eu, com este esquema, tentei aqui trazer não só esta ideia do fator global que se desdobra em fatores mais particulares, mas que, no fundo, a investigação diz quando, por exemplo, a escola tem um sistema de regras claro, eficiente, funcional, tende a ter também um clima de segurança adequado e de apoio para que as pessoas se sintam em segurança. Isso depois vai se traduzir no tal etos. E depois aqui no terceiro nível, coloquei algumas expressão mais específica destas dimensões, destes fatores, em relação à problemática particular do ciberbullying. Isto é, um sistema de regras que, neste campo, se traduz, por exemplo, em regras claras para o uso do computador e de outras tecnologias. Se traduz em monitorização. Um sistema de segurança que se traduz em mentorado entre pares, que é uma questão muito trabalhada nesta questão do ciberbullying. Um sistema de segurança que se traduz em apoio dos professores, nomeadamente os professores das tecnologias, mas os professores em geral, etc. Não tenho tempo para detalhar mais. Eu penso que depois nós podemos pôr os nossos PowerPoints no link que criámos para o seminário e depois também podemos continuar a dialogar. Uma outra dimensão aqui da nossa mesa redonda é a questão de como é que as crianças e os adolescentes vivem na sua dimensão emocional as experiências de ciberbullying. E esta questão é muito patente em todas, não é preciso ir à investigação, nas notícias que circulam nos mass media sobre o ciberbullying, que nos revelam que, apesar destas ocorrências acontecerem em ambientes muitas vezes designados de virtuais, as emoções e os sentimentos são algo de muito real, muito sentido, e as suas consequências também. As consequências de uma vivência emocional muito intensa face a estes problemas. Claro que já o bullying tradicional, os estudos salientavam estas questões da importância que a vivência de tais experiências tem na vida emocional das crianças e dos adolescentes e mesmo dos adultos, quando são sujeitos a bullying nos seus locais de trabalho, por exemplo. E
as consequências que isso traz em termos de perda de autoestima, de dificuldades escolares e mesmo em casos extremos que infelizmente nos são noticiados com frequência, a consequência maior do suicídio de alguns adolescentes que vivem estes problemas. Portanto, faz todo o sentido um estudo detalhado e aprofundado sobre esta dimensão do problema. E, por isso, esta parte do projeto se orientou no sentido de responder a estas três grandes questões. Que emoções e motivos vivenciam os adolescentes portugueses da amostra estudada que estão envolvidos em situações de ciberbullying, que relações se estabelecem entre o ambiente familiar e escolar e o envolvimento. Para estudarmos, já na parte da manhã, mas nem todos terão cá estado, apresentámos o instrumento de investigação no nosso estudo, que foi um questionário, e o questionário tem algumas das suas dimensões feito com questões que remetem para o estudo destas três dimensões que nós aqui estamos a apresentar. Portanto, o questionário tinha, por um lado, uma lista de emoções e sentimentos a partir das quais os jovens que nos diziam ser vítimas dizem o que sentem e, por outro lado, as motivações que atribuem a quem os agride. Aqueles que agridem dizem o que sentiram e o que pensam que as vítimas sentiram. Nós vamos aqui usar bastante, talvez exageradamente, a terminologia vítima e agressor, sabendo que não estamos a catalogar as pessoas, porque sabemos que o fenómeno é transitório, felizmente, para a maior parte das crianças e dos jovens que o vivem. Quando falamos de vítimas, falamos do papel, quando eles nos responderam no papel de vítimas e quando eles nos responderam no papel de agressores, porque até nem faz sentido categorizar as pessoas, os respondentes em vítimas e agressores, até porque os nossos próprios dados revelam uma fortíssima correlação entre o papel de vítima, uma razoável correlação entre o papel de vítima e o papel de agressor, o que significa que muitos dos respondentes viveram os dois papéis, não é? Respondem-nos colocando-se nos dois papéis. Só uma minoria muito minoritária simplesmente respondeu como vítima ou simplesmente como agressor. Quanto ao estudo do ambiente familiar, portanto, nós criámos, com base na teoria e no trabalho feito também num estudo exploratório, uma escala de ambiente familiar, que é uma escala de concordância com 4 possibilidades, discordo totalmente, discordo, concordo e concordo totalmente, e uma escala de ambiente escolar, com 10 itens. Estes dados, quer destas 3 dimensões, foram cruzados com as respostas a outras questões do questionário, nomeadamente a situação de vitimização, de agressão, a frequência do uso da internet e as estratégias para lidar com a situação de vitimização. E agora passo a palavra à Ana Paula Caetano. Portanto, eu vou falar um pouco das respostas que nós obtivemos a propósito das emoções. Portanto, entendendo aqui as emoções também como os sentimentos de emoção de que fala Damasio, portanto, que são as percepções compostas por tudo o que acontece no corpo e na mente quando sentimos emoções, incluindo ações, ideias, o estilo com que as ideias fluem. Portanto, nós aqui temos já um primeiro quadro, que são as emoções das vítimas, referidas pelos nossos jovens. E nessas emoções das vítimas, portanto, já de manhã se falou um pouco sobre isto, eu aqui vou fazer alguma leitura um bocadinho interpretativa. Portanto, destaca-se a tristeza como a mais presente. Trata-se de uma emoção não ativa, com um grau de intensidade relativamente menor do que outras bem menos frequentes, embora não de menos importância. Inferida nas respostas, senti-me desesperado e senti-me aterrorizado, por exemplo, que parece apontar para um sentimento de falta de controle sobre a situação. Portanto, esta ideia de que não se controla, não se consegue controlar o que nos está a acontecer. Por
contraposição, surgem também frequentemente, logo a seguir à tristeza, em termos de percentagem, emoções que apelam à ação, como a raiva e a vontade de se vingar. Estas são emoções, nós eventualmente podemos refletir sobre isso, morais, mais frequentemente consideradas negativas. O medo e a insegurança são também manifestações que se associam à falta de controle sobre as situações, embora referidas menos vezes. No mesmo sentido, surgem 14,4% de referências ao sentir-se sozinho e indefeso. Portanto, mais uma vez, a questão do sentir que perda de controle. Ainda numa reflexão sobre as emoções que aqui temos, podemos também refletir sobre algumas emoções éticas ou morais, que são o caso da humilhação e da injustiça, também com bastante presença nos resultados. Em contrapartida, as vítimas muito raramente atribuem a si próprias sentimentos de culpa. Isto é interessante porque vamos depois cruzar as emoções que as vítimas sentem com as emoções que os ditos agressores, não é? Portanto, aqueles que se afirmam e, portanto, vão responder no questionário como tendo vivido situações de agressão, portanto, sem querer, mais uma vez, como disse a minha colega, catalogá-los exatamente como agressores. E aí vamos encontrar também alguns resultados interessantes. Vamos continuando a analisar agora as emoções sentidas pelos agressores. E aqui o panorama é muito diferente. Portanto, há um destaque para emoções ditas positivas, sentidas como positivas pelos próprios, como a satisfação, o alívio, a diversão, o prazer, o sentir-se mais forte. Emoções que remetem para, no nosso ver, é uma interpretação possível, interesses egóicos e autocentrados e para um sentido de controle sobre as situações. A presença de 28% de respostas relativas à indiferença parece indicar, mais uma vez, uma dificuldade de entrar em empatia com as vítimas, o que é de si inquietante, pois revela a ausência de emoções nestes casos. Corroborando esta tendência, são muito menos frequentes as emoções que poderiam assinalar algum sentido ético, apontando para um juízo negativo sobre o seu comportamento, embora o sentimento de culpa, por 10,6% dos respondentes, o arrependimento, por 13,6%, o sentir-se zangado consigo próprio, por 9,1%, ou mesmo a vontade de não ver ninguém, não seja de menosprezar e parece indicar algum sentido de responsabilidade assumido nestas respostas. Comparando aquilo que nós, dentro do conjunto dos dados, só temos 62 respondentes que respondem às duas áreas do questionário, portanto, que respondem e dão indicações de situações em que foram, uma situação em que foram agressores e de uma situação em que foram vítimas. Portanto, para esses 62 respondentes, quando tentamos perceber e comparar as emoções atribuídas pelos agressores às vítimas e as emoções deles enquanto vítimas, portanto, eles estão sempre a responder e estão a responder a duas fases diferentes do questionário, mas nós podemos comparar e tentar perceber até que ponto é que há uma transposição de quando eles são agressores, que emoções é que eles consideram que as vítimas tiveram, e quando eles eram vítimas, que emoções é que sentiram. E no conjunto todo das emoções, apenas em 3 casos, em relação a 3 emoções, é que se verificam resultados com significância estatística, que é o caso da vontade de vingança, da injustiça e do sentir-se indefeso, sozinho e indefeso. Portanto, parece não haver uma grande transposição quando saem do papel de agressores e estão no papel de vítimas em relação às emoções sentidas. Mas podemos comparar o conjunto das respostas, que são muito mais, de todos aqueles que se afirmaram como vítimas e daqueles que se afirmaram como agressores. E comparando esses casos, podemos refletir também sobre alguns destes resultados. Por exemplo, não há coincidência entre as respostas atribuídas às vítimas em muitos casos, não é? O que pode significar uma dificuldade e uma centração no eu, e dificuldade de se colocarem na pele das suas vítimas e perceberem até que ponto são negativas as consequências dos seus atos. Vamos ver, por exemplo, em primeiro lugar, o sentimento de culpa,
que as vítimas raramente referem sentir, ao contrário do que pensam os agressores. Portanto, os agressores que pensam que as vítimas têm sentimento de culpa, enquanto as vítimas não o fazem. E podíamos fazer uma comparação caso a caso, não é? Eu assinalei aqui a vermelho e a azul, vários casos que me parecem mais relevantes, a vermelho exatamente a questão ao contrário, não é? Onde as emoções referidas pelas vítimas são mais elevadas do que aquelas referidas pelos agressores. Portanto, vemos que a tristeza é muito referida pelas vítimas, mas os agressores não assumem que as vítimas sentem, portanto, assumem em muito menor percentagem a tristeza nas vítimas dos atos em que eles são agressores. Portanto, isto é uma leitura deste quadro que mostra mais uma vez alguma dificuldade de centração. Também fizemos alguma análise sobre a relação entre emoções a nível de escolaridade e sexo, que nos apontam, não é? Estes dados ainda, como temos vindo a dizer, ainda precisam de ser mais trabalhados, ainda precisam de ser mais explorados, mas assim, numa primeira análise, aquilo que ressaltou foi que em relação ao nível de escolaridade, apenas surge como particularmente significativo para os alunos de nível de escolaridade mais elevada este sentimento de diversão. Sentir-se divertido surge com mais frequência nos alunos com escolaridade mais elevada. No que respeita ao sexo, temos que as emoções da tristeza, medo e segurança surgem com também significado estatístico mais nas raparigas do que nos rapazes vítimas. E em relação aos agressores, ditos agressores, aparecem com mais frequência, de uma forma também estatisticamente significativa, as emoções de insegurança, sentir-se aliviado e sentir-se confuso ou perdido, no caso das raparigas também, agressoras. Depois, os dados também nos permitiam fazer alguma análise que de certa forma podia levar-nos a refletir sobre questões de causalidade, isto é, quando determinados motivos são atribuídos aos agressores, o que é que sentem as vítimas? E quando os próprios agressores consideram que ter feito o que fizeram por determinados motivos, que emoções é que eles associam quando agem em situações de ciberbullying? E, portanto, através de também tratamentos estatísticos, neste caso com a repressão logística, fizemos algumas análises e encontramos aqui bastantes elementos, dos quais eu saliento só alguns, não é? Por exemplo, quais são os motivos que estão, aqui são os que têm por referência, cada motivo, um maior número, digamos, de emoções associadas. Por quebra de amizades, portanto, temos associadas emoções de raiva, portanto, as emoções são as das vítimas, os motivos são os dos agressores, mas atribuídos aos agressores pelas próprias vítimas. Portanto, quando eu sinto que o outro fez porque, o que é que eu senti, não é? Na própria situação. E, portanto, por quebra de amizades, a raiva, a insegurança, a vontade de não ver ninguém, o sentir-me confuso e perdido. Quando assumem que, consideram que eventualmente o motivo seja porque o agressor assim se sente superior, as emoções associadas são vontade de fugir, de não ver ninguém, de vingança, por divergência de opiniões, raiva, injustiça, sentimento de culpa. Portanto, isto ainda implicará alguma reflexão interpretativa sobre o sentido destes resultados. Fizemos uma coisa semelhante para as respostas dos agressores em relação aos seus motivos e às suas emoções. E, mais uma vez, aqui estou a falar das relações que são estatisticamente significativas, porque nem todas as relações são significativas. Aquelas situações em que os agressores visavam divertir-se ou atuaram por não ter nada para fazer, não é? Portanto, são situações que parecem remeter para uma certa coerência, uma certa relação, ligação de similaridade entre os motivos e as emoções associadas. Isto é, eles pretendiam que acontecesse qualquer coisa, no caso, pretendiam divertir-se, pretendiam matar o tempo, entre aspas, e as emoções associadas estão relacionadas precisamente com esses motivos, emoções de prazer, sentir-se divertido e satisfeito. Portanto, isto são os agressores, estamos a falar dos agressores. Em relação, há também um outro conjunto de motivos
indivíduos onde parece haver uma polaridade. Portanto, ali havia uma similaridade, aqui há mais uma polaridade. Ora, ou sentem o polo mais positivo ou o polo mais negativo. Quando atuam por terem sido anteriormente agredidos, eles ou sentem indiferença, ou zanga, ou alívio. Portanto, são emoções muito distintas umas das outras. Quando o motivo que consideram ter estado por trás da sua atuação de cyberbullying é a quebra de amizades, também estas duas emoções polares, portanto, ou o prazer ou a zanga. Quando são os ciúmes que provocam ou motivam a sua ação, eles ou sentem alívio ou vontade de não ver ninguém no momento em que atuam dessa forma, agredindo. Portanto, em termos de síntese global, nós podemos referir a importância da diferente incidência das emoções, quer no caso dos agressores, quer no caso das vítimas, mas também podemos enfatizar a disparidade entre emoções das vítimas atribuídas pelos próprios e pelos agressores, algumas diferenças significativas entre sexo e entre alunos de diferentes níveis de ensino, algumas relações significativas entre emoções e motivações dos ou atribuídos aos agressores, e importa ainda um esforço. Portanto, refletindo ainda nesta síntese, nós podemos pensar o que é que isto nos leva em termos de pistas, o que é que isto nos dá em termos de pistas de intervenção. Claro que a intervenção tem que ser multidimensional, já falámos sobre isso, mas especificamente quando falamos destas questões que têm a ver com emoções, motivos, questões éticas, então parece haver importância, portanto estas são ideias que vão no sentido da prevenção, do desenvolvimento de competências emocionais, sociais e éticas, nomeadamente no seio da escola, mas por outro lado todo um trabalho de apoio, criando ambientes favoráveis para que as crianças e os jovens encontrem os sentidos e os projetos que os façam sentir-se motivados no sentido construtivo, encontrando-se a si e aos outros através de relações e afetos. A importância da relação e do afeto tem sido sempre muito salientada nestes nossos trabalhos, que os façam sentir-se valorizados e realizados no pleno desenvolvimento dos seus dons. Trata-se, pois, de formar cidadãos conscientes, eticamente responsáveis, capazes de transmutar as suas emoções negativas em motivações e ações transformadoras. E passo a palavra à minha colega Maria José Martins. Obrigada a todos. Eu vou passar a falar com um pouco mais de profundidade das relações entre a escala de ambiente familiar ou de percepção do ambiente familiar e o envolvimento no cyberbullying. Portanto, temos aqui, a escala tinha 12 itens, como já foi referido, 9 dos quais estavam formulados positivamente e 4 negativamente. Como se pode ver, mais de 3/4 da amostra global, aqui estamos ainda com a amostra global, considera que o seu ambiente familiar é bastante positivo. Há aqui uma exceção, que é para o item os pais estabelecem regras para o uso das tecnologias, em que a concordância baixa e a discordância sobe. E, de facto, outros estudos têm revelado que, devido às diferentes competências digitais entre as gerações, há um número razoável de adolescentes, crianças e, sobretudo, adolescentes, sobretudo de níveis socioeconómicos mais baixos, que declaram não ser alvo de qualquer atividade mediadora por parte dos pais no que respeita à TIC, além de que a maioria utiliza as tecnologias no seu quarto ou em espaços privados, o que desafia um pouco os modelos de supervisão parental. Em relação aos itens que estão formulados de forma negativa, houve também cerca de mais de 3/4 da amostra disse que discordava, ou seja, portanto, eles acham que não concordam com os itens, raramente conversamos, cada um resolve os problemas por si mesmo. O alfa da escala foi bastante razoável, 0,81, portanto a escala revela boa consistência interna e, portanto, uma elevada fidelidade.
e tentámos ver se era possível identificar aqui componentes ou dimensões através do processo de análise fatorial. Identificámos dois grandes fatores. De percepção de apoio por parte dos pais e de vinculação segura entre pais e filhos, que incluía 8 itens e em que se mantinha o alfa elevado, portanto, que tem mais a ver com o apoio, o diálogo e a percepção de relações calorosas, e um outro fator que tinha a ver com a percepção de disciplina parental consistente e uma disciplina parental com regras, em que existem regras familiares, quer de caráter geral, quer relativo ao uso da STIC, com um alfa razoável, um pouco mais baixo, mas também só tem 3 itens. Há um item que não funcionou bem, que nós achamos que deve ser retirado, que é este que está a vermelho, porque no fundo é um item ambíguo, não é? Ambíguo porque não é positivo nem negativo, na medida em que na adolescência, digamos assim, isto revelaria superproteção. E, portanto, os itens que têm a ver com as regras são: os meus pais procuram saber o que faço com a STIC, os pais estabelecem regras para o uso da STIC e sinto que posso fazer tudo o que quero, na medida em que é a ausência total de regras. E os outros itens teriam a ver com a percepção de apoio e de apoio parental, vínculos seguros, relações calorosas na família. Fomos então ver, portanto, comparar as vítimas com aqueles que referiram nunca ter sido vítimas, agrupando as vítimas ocasionais com as vítimas muito frequentes, e comparar os agressores, ou os que quer ocasionalmente, quer muito frequentemente, com os que afirmaram nunca ser agressores. Portanto, aqui estou a recapitular um pouco coisas que já foram ditas de manhã sobre a caracterização da amostra. E o que verificamos é que, embora as médias sejam elevadas, ou seja, as médias são superiores à média teórica da escala, quer para não vítimas, quer para vítimas, ou para aqueles que admitiram ter sido algumas vezes ou muitas vezes vitimados, que a percepção do ambiente familiar das vítimas é menos boa do que a percepção do ambiente familiar das não vítimas. Também, em relação aos agressores, se verificou que a sua percepção de ambiente familiar é menos boa do que a percepção dos não agressores. Aí as diferenças foram estatisticamente significativas, tendo-se também controlado o efeito do tamanho da amostra, visto que há uma grande diferença. Como vocês viram, apenas 7,6% da amostra eram vítimas e apenas 4% eram agressores. Apenas, quer dizer, estamos aqui a falar de comportamentos desviantes, portanto não é apenas, porque aqueles que estão envolvidos estão em sofrimento, mas digamos assim, não estamos a falar de valores muito elevados. Depois vamos tentar ver se de facto estas diferenças se mantinham relativamente às dimensões familiares, e verificam-se nos dois casos, ou seja, aqueles que as vítimas percepcionam menos regras e menos disciplina parental relativamente àqueles que não são vítimas, e os agressores, até com uma diferença mais acentuada, também percebem menos regras e menos disciplina parental. Em relação ao apoio parental, à percepção de apoio parental a relações calorosas na família, também há diferenças significativas, no sentido de que as vítimas percebem menos apoio parental e no sentido que os agressores percebem também menos apoio parental. Portanto, poderíamos pensar que as regras seriam mais determinantes, mas aqui o apoio parental é tão determinante. Depois fomos aqui também ver especificamente um tópico que também foi visto de manhã, que são as estratégias de enfrentamento utilizadas pelo grupo das vítimas. As percentagens não somam, porque eles podiam assinalar mais do que uma alternativa, e vemos que aparecem algumas estratégias menos adequadas, como chorei, 31%, fiz-lhe o mesmo, 10%, não fiz nada, 20%, e algumas estratégias mais eficazes, como bloqueio, escolhi o contacto, 38%, contei aos meus pais e contei aos meus amigos, contei aos meus amigos com uma das percentagens mais elevadas. E em relação também à maneira como eles respondem, aqueles que apontaram contei aos meus pais percepcionam também maior apoio por parte da família,
e aqueles que dizem fiz-lhe o mesmo percepcionam menos apoio por parte da família. E, portanto, são os itens em que há relação, em relação aos outros itens não há relação. Em termos de conclusões, portanto, a percepção de um bom ambiente familiar diminui a probabilidade de envolvimento no cyberbullying, quer como cibervítima, quer como ciberagressor, e, mais especificamente, quer a percepção da existência de regras sobre o uso das tecnologias, como a percepção de apoio parental e de relações calorosas na família, contribuem para diminuir a probabilidade dos adolescentes se envolverem em cyberbullying, quer no papel de vítimas, quer no papel de agressores. Uma reflexão final aqui também sobre a natureza das tecnologias é que as tecnologias desafiam um pouco os modelos de supervisão parental e parecem sugerir, sobretudo no caso dos adolescentes, portanto aqui refiro-me mais aos adolescentes, que uma relação calorosa, o diálogo e o interesse pelas atividades dos filhos, bem como utilizar a oportunidade para aprender TIC com os filhos, porque em algumas situações os adolescentes têm mais competências digitais do que os pais, portanto é impossível os pais vigiarem o que eles fazem numa perspectiva mais tradicional, mais autoritária de vigilância, constituirão talvez os modos mais eficazes de supervisionar e de saber o que efetivamente os adolescentes fazem com as TIC, na linha até do que foi dito esta manhã pela professora Cristina Ponte, portanto, estimulando a autonomia. As TIC desafiam qualquer disciplina parental autoritária e ultravigilante. É impossível, porque as TIC são utilizadas em espaços privados, ou no quarto, ou na escola, ou na biblioteca. Portanto, a única maneira dos pais saberem o que é que os filhos fazem é, tendo já estabelecido uma relação de confiança, dialogar com eles, aprender com eles e assim conseguir ajudá-los e apoiá-los e servir de recurso quando há algum problema. Muito obrigada. Passávamos ao ambiente de família. Boa tarde. Eu vou-vos dar aqui alguns elementos relativamente à escala do ambiente escolar. Como a minha colega Isabel Freire referiu logo no início, a partir da revisão de estudos do ethos da escola, emergiram um conjunto de indicadores que vocês veem aí, indicadores referentes às questões das regras, das relações, do apoio, da comunicação, do sentimento e da segurança. E, portanto, criámos um conjunto de indicadores para a construção desta escala a partir dos aspectos que, do ponto de vista teórico, nos foram referidos. E, mais uma vez, também já foi referido, e portanto quem fala por último, quase por último, já posso adiantar algumas coisas daquilo, porque vocês já conhecem a forma como a escala foi construída, o questionário e também as possibilidades de resposta que tinham os respondentes e também o tipo de cruzamento que tentámos começar a fazer, sendo que ainda há muitas análises, mais uma vez, como os meus colegas referiram, para fazer e muitos resultados para aprofundar e estudar melhor. Portanto, relativamente à escala em si, como vocês veem, também apresenta uma boa consistência interna, portanto temos uma escala com uma elevada fidelidade, não encontramos ainda uma estrutura fatorial que nos permita perceber como é que estes indicadores se agrupam e funcionam, mas estamos a trabalhar ainda nesse sentido. Em relação, em termos muito globais, também, como a minha colega referenciou há pouco, aqui também em relação ao ambiente familiar, aqui também os alunos que não estão envolvidos em situações de vitimização e de agressão percepcionam o ambiente escolar no seu todo como mais positivo. Claro que também temos aqui indicadores negativos e positivos, mas também depois ao fazermos estas análises codificamos no sentido de podermos fazer estas leituras. Em relação aos itens em si das escalas, talvez eu aqui saliente, acima de tudo, dois dados que me pareceram, e portanto nos pareceram a nós, equipa, interessantes. Por um lado, em relação à questão dos sentimentos, sinto-me contente quando vou para a escola e sinto-me estranho na minha escola, o que encontramos é que, e vou só referir aquelas que são
diferenças estatisticamente significativas, encontramos esta ideia de um sentimento de pertença forte à escola, mais forte à escola, relativamente ao sentimento de satisfação com a escola. Portanto, eu sinto que estou na escola, mas não me sinto tão satisfeito com este sentimento de pertença. Também em relação às regras, um dado interessante, e a minha colega já falou, relativamente ao ambiente familiar, e aqui vem num outro sentido, relativamente a estas duas questões que se colocam entre as regras de convivência, o conhecimento dessas regras de convivência na escola e a existência, portanto, e o conhecimento das regras para a tecnologia, o que aparece é que existe um maior conhecimento das regras do uso das tecnologias do que da convivência. Ou seja, tentando interpretar um pouco, parece claro para os alunos o que é que podem ou não, na escola, no contexto escolar, ter em relação àquilo que podem usar as tecnologias, até porque há muitos sites que estão barrados, portanto há um conjunto de regras, mas as regras da convivência entre eles não são tão explícitas quanto isso. Também salientar que há aqui algumas percentagens que nos fazem também pensar. De qualquer forma, há aqui uma percentagem elevada de concordância que os alunos consideram que na escola há medidas para prevenir a violência, portanto, têm este sentimento. Não discordam que se sentem inseguras, o que é um dado também importante. Temos aqui 79,2%. Já de haver 15,1% que sentem essa insegurança, e como sabemos, este sentimento de segurança ou de insegurança é extremamente importante, e portanto há aqui alguns dados que ainda será necessário cruzar com outros elementos, mas em relação às regras, por exemplo, é interessante verificar aquilo que foi dito relativamente à família e aquilo que acontece em relação ao contexto familiar e aquilo que acontece em relação ao contexto escolar. Por outro lado, esta ideia também tem sido, enfim, recorrente, esta ideia de maior frequência do uso de internet parece relacionar-se com uma percepção menos favorável do ambiente escolar, portanto isso tem vindo também já aqui em alguns outros elementos a ser referido. Também esta ideia que existe, portanto isto são sempre diferenças significativas do ponto de vista estatístico, na probabilidade de se envolver ou não como agressor em função da forma como percepciona o ambiente escolar. Portanto, quanto melhor a percepção sobre o ambiente escolar, menor a probabilidade de se envolver, e o mesmo acontece relativamente às situações de se ver envolvido ou não numa situação de vítima. E, portanto, quanto melhor a percepção sobre o ambiente escolar, menor a probabilidade de ser envolvido, neste caso, como vítima. Daí podemos concluir a importância de trabalhar as questões que acabámos até por enunciar desde o início, destes indicadores, destas variáveis do ethos da escola que permitem e que podem fazer a diferença. De qualquer forma, não vou concluir, portanto vou dar a palavra de conclusão à minha colega Isabel, mas aquilo que foi referido em relação a estas duas escalas, elas têm, como vocês viram, boas consistências internas, apresentam um poder discriminativo e quer o ambiente escolar, quer o ambiente familiar, parece contribuir bastante para a compreensão deste fenómeno do cyberbullying. Bem, eu penso que aquilo que as minhas colegas comunicaram, que são, naturalmente, como já foi dito, alguns resultados ainda para trabalhar melhor, mas acho que as leituras que podemos fazer neste momento podem ajudar-nos a compreender as relações complexas que existem entre quer as questões da prevalência do ciberbullying, a vitimização e a agressão, e o ambiente familiar, o ambiente escolar, as emoções sentidas, portanto, todas aquelas interpretações e os resultados que percebemos nos levam a estabelecer relações entre estas diversas dimensões e o ciberbullying.
e também entre estas dimensões da vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes e a forma como eles lidam, não só o viverem a experiência em si de serem vítimas ou agressores, mas as vítimas como lidam com a situação para a ultrapassar. Isto leva-nos a concluir que a escola tem realmente, até porque nós na nossa investigação temos alguns indícios disso, mas do que vou dizer, mas muitas outras investigações sublinham que a maior parte das situações de ciberbullying começam na escola, começam nas salas de computadores, onde usam os computadores na escola, ou começam em situações de bullying presencial que acontece na escola e que depois se vive a nível do cyberbullying. E, portanto, isso leva-nos a dizer que a escola tem realmente uma forte responsabilidade de garantir um ambiente seguro e de suporte emocional, que parecem ser as dimensões mais relevantes, porque o cyberbullying, embora tendo uma componente tecnológica fortíssima, tem a ver com a convivência, e o que a Ana Margarida acabou de dizer sobre a questão das regras, podem estar até sentir que as regras de uso das tecnologias estão bastante claras e funcionam, mas não estão tão clarificadas e não funcionam tão bem as questões da convivência. Isto é uma questão, para além de tudo, uma questão de relação humana, uma questão de convivência e, portanto, a escola tem essa responsabilidade para criar condições de aprendizagem e de promoção do desenvolvimento saudável das nossas crianças e adolescentes. Por outro lado, é fundamental que os pais invistam numa relação baseada na confiança e no diálogo, portanto na comunicação, que acompanhe o desenvolvimento escolar e pessoal dos seus filhos e, nomeadamente, no que se refere ao uso das tecnologias. Um outro aspecto que nós tivemos que selecionar algumas dimensões da investigação e, portanto, a Ana Paula não apresentou esses resultados, mas eu não queria aqui no final deixar de fazer também esta ligação às questões mais de caráter comunitário e local. O estudo das emoções revela que as emoções e sentimentos experienciados por estas crianças e adolescentes envolvidos em ciberbullying surgem ligados, quer à escola, isso já dissemos, mas também à localização geográfica da sua residência, ao concelho onde vivem. E em muitas dessas relações significativas é paralelamente significativa a relação entre as emoções e as motivações, o concelho onde vivem e a escola que frequentam. Ou seja, por exemplo, uma das motivações que se revelou significativa dos agressores é a inveja. E isso é significativo para o concelho e para a escola. Mas também a indiferença, o sentir-se culpado, a vontade de não ver ninguém. E isto, no meu ponto de vista, reforça a ideia da complexidade do fenómeno, porque ele não tem apenas componentes de caráter pessoal, como já aqui foi sublinhado, nomeadamente pela Ana Paula, de caráter familiar, pela Maria José, de caráter, mas também tem a ver com as ligações das experiências vividas ao próprio clima e à cultura das escolas. E também aos quadros da referência e às formas de vida das comunidades, podemos hipotetizar, ou seja, à cultura local. E daí que, e era para terminaria assim, que a intervenção preventiva deve remeter para uma abordagem sistémica, que integre a visão e o sentido de uma educação comunitária. Se calhar, os resultados que nós encontramos têm a ver também com sentimentos e valores vividos nas comunidades e que são aprendidos e apreendidos por estas crianças que se envolvem em cyberbullying.